Bom, a gente vai continuar a nossa apresentação sobre as escolas esotéricas, as novas escolas esotéricas. E para a gente entender um pouquinho melhor, talvez seja bom a gente refletir sobre o que significa esoterismo, né? A palavra esotérico significa aquilo que está escondido, que está por trás das aparências externas. E o principal para a gente assinala as causas que produzem aparências e efeitos. Refere-se ao mundo mais sutil de energias e forças que todas as formas externas velam e ocultam. Então, quando a gente diz, por exemplo, astrologia esotérica, a gente está se referindo a uma modalidade da astrologia que é o agente causal. E aí a gente tem a astrologia exotérica, que é essa que a gente conhece, que vai lidar com os fatos, com as personalidades, com os planetas, né? Quando a gente fala de uma astrologia esotérica, a gente vai tentar olhar para como a astrologia atua no mundo das causas e não no mundo dos efeitos. Então, em alguma medida, elas são complementares, porque uma é a expressão da outra. Então, quando a gente diz que algo é esotérico, a gente está dizendo que esse algo é mais interno, não é evidente, né? Exo, esse prefixo, né? Exo é o externo. Então, exotérico com X é algo que vai para o exterior. E quando a gente diz esotérico, é algo que vem para dentro. Tá? Então, quando a gente pensa numa escola esotérica, a gente pensa em uma escola do cultivo da consciência, e não necessariamente numa escola que tenha resultados ou efeitos externos. Normalmente, uma coisa acaba sendo consequência da outra, mas é mais para ver para onde que a gente está olhando, tá? Qual que é o nosso foco principal. No passado, fez-se ressaltar os poderes psíquicos, tais como a clarividência e a clareaudiência. Nas escolas do passado, foi ressaltada de maneira extraordinária a pureza física e tudo que diz respeito à purificação das formas, por meio das quais a alma há de se manifestar. Então, as escolas do passado, e a gente pode ver isso também no catolicismo, né? A gente pode ver isso no budismo, na vida nos monastérios, lamastérios, onde o foco principal para o desenvolvimento espiritual era a purificação do corpo. Então a gente tinha voto de castidade, a gente tinha um monte de votos de pobreza, um monte de votos que é como se tirassem a atenção do indivíduo para o mundo externo e voltassem para o mundo interno. Talvez, naquele período, nesse extenso período, tenha sido importante, em alguma medida, que nós, com certeza, passamos por essas escolas. Então, em alguma medida, isso foi fazendo com que a gente fosse gradual e paulatinamente tirando a atenção excessiva do mundo externo para uma vida interna, espiritual, enfim, o nome que a gente quiser dar. Hoje, a gente não precisa mais desse tipo de coisa. Por quê? Porque a nossa atuação precisa ser no mundo externo. Talvez em algum momento, né, um ano sabático, talvez em algum período, possa ser bom para a gente fazer isso, mas talvez me parece que hoje não deve ser o nosso modo de vida. Mas é de cada um isso, né? Essa purificação não é de caráter esotérico. Então, isso não é esotérico, né? Nem indício de um desenvolvimento espiritual. Então, o indivíduo faz certos votos, ou até estava falando, não sei, estava falando com a Beth outro dia que uma pessoa que não comia carne, quase não se alimentava, fez uma coisa meio grosseira. Ela falou, ai, eu acho que ele mente, que ele come. Eu falei, não, eu acho que não tem nada a ver, porque na verdade isso é uma disciplina do corpo. Não tem a ver com desenvolvimento de consciência. Pode ser um preparo para, mas uma coisa não necessariamente implica na outra. Isso é importante a gente saber, né? Porque senão a gente também pensa, o médium é o vidente, a gente acha que a pessoa tem um desenvolvimento de consciência maior. Pode ou não pode ser, né? Uma coisa não está atrelada à outra, porque a gente está falando de coisas
externas e o desenvolvimento de consciência é algo interno, né? Aí, né, é um passo preliminar, muito necessário, pois até que tal purificação não se alcance, perdão, não é possível fazer um trabalho mais avançado. As disciplinas físicas são úteis e necessárias e devem ser aplicadas em todas as escolas para principiantes. Por meio delas, neófito é um termo para discípulo, mas antes do discipulado, um aprendiz, né? Adquire hábitos de pureza e constrói o tipo de corpo que o discípulo vai precisar para iniciar o verdadeiro trabalho esotérico. Então, a nossa vida, as nossas vidas, elas são sequenciais. Então, certas disciplinas que a gente tem numa vida, elas vão ser, em alguma medida, úteis para depois. Então, nessa vida, talvez a gente não precise ir por esse caminho. Mas se a gente conseguir olhar para esse corpo, né, colocar uma rotina de exercício, colocar uma alimentação que seja saudável, uma rotina de sono, que a gente puder fazer com que o corpo responda melhor aos impulsos espirituais, a gente está trabalhando não só pela nossa saúde de agora, mas para a construção de corpos em outras encarnações que sejam mais responsivos a uma consciência mais elevada. Então isso é importante. Do mesmo jeito com as nossas emoções, né? A gente está falando do corpo físico porque é o mais tangível. Peraí que eu já falo. Mas as nossas emoções é a mesma coisa. Se a gente consegue conhecer as nossas emoções, nomeá-las, se a gente consegue imprimir uma disciplina emocional, a gente conseguir transferir essa polarização das emoções para a mente, isso vai ser muito útil para os nossos futuros corpos. Pode falar, Lu. Vou levar para a próxima encarnação a questão do meu corpo físico saudável hoje. O emocional, ok, mas espiritual, tal, da consciência, mas o corpo físico, É a mesma coisa, na verdade. é um hábito. Porque são átomos. São átomos que compõem esse corpo, certo? E aí, conforme a gente vai sutilizando esses átomos, não importa, né, no trabalho dessa vida, quando a gente morre, desencarna, esses átomos, eles são, a gente chama a alma de, um dos nomes da alma é princípio integrador. Por quê? Porque ela mantém integrados todos os átomos que constituem esse corpo. Quando a alma se recolhe esse princípio integrador. Então começa um processo de desintegração, a tal nível que chegue no átomo. E isso tudo, então, a alma vai recolher um átomo permanente do corpo físico. Esse átomo permanente, ele é como se fosse a síntese de toda a história do seu corpo dessa encarnação. Então, quando você for passar por todos os processos, né, desintegração do emocional, desintegração do mental, volta a consciência para a alma, fica lá planejando a próxima encarnação. Quando você fizer o processo inverso, você vai usar esse átomo permanente do mental e vai atrair energia do plano mental. Você vai usar o átomo permanente do emocional, atrair energia do astral planetário. E você vai usar o átomo, a sua alma, né? Vai usar o seu átomo permanente do físico para atrair energia atômica, física, coerente ou que coaduna com essa qualidade que você desenvolveu nessa última encarnação. Então a gente faz o exercício para integrar tudo. Depois a gente desintegra. Porque aí desintegra num outro nível, né? Exato. Depois você faz a Os módulos. Depois volta. É esse processo de hoje. Então é sequencial. É sequencial, não tem nada solto. Por isso que Tem sequencial. Isso eu sei que não é necessário, mas tem almas que escolhem vir doente. Então, ela está carregando, de alguma forma, tá carregando isso, esse átomo permanente, que ela escolheu reproduzir. E aí tinha, claro, né, nesse processo que a alma, a gente chama de pralaya, né? Nesse processo que a alma está em pralaya, ou não ação, né? Ela vai começar o planejamento todo dela a partir dessa experiência anterior e o que ela almeja alcançar na próxima. Só que isso tem uma lei que rege isso, que é a lei do karma, né? Então ela vai além de todo o processo consciencial, e não, né? Porque é integrado. Ela vai observar o processo de desenvolvimento consciencial e como isso se harmoniza com as leis de ação e reação desse indivíduo. E aí, então, muitas vezes isso está junto aí. Eu tô tentando associar isso com o perispírito, da memória perispiritual.
Mas aí você está falando de um outro patamar. É porque o espiritismo, ele simplifica essa organização no perispírito. O perispírito seria, se a gente pudesse trazer para a linguagem esotérica, ele seria mais parecido com o corpo etérico. E aí o corpo etérico é quem vai manifestar para a gente aqui um pouco dessa história. Porque o corpo etérico é o primeiro, é o físico etérico, na verdade. É uma coisa ligada à outra. Né? Então, o corpo etérico é quem grava os nossos registros kármicos, que vão trabalhar nessa encarnação. De saúde e doença. E de outras coisas também. E aí, por isso que uma pessoa que seja um psíquico, né? Uma pessoa sensitiva, ela pode chegar em você e olhar aqui no seu corpo etérico certos registros. Ela vai falar para você, ó, e a gente fica um pouco impressionado com essas coisas. Mas, na verdade, ela está acessando algo que está aqui nesse corpo. Né? Ela está acessando tudo? Não. Ela consegue ver certas histórias? Não. Ela consegue ver o que está organizado, aparente, nessa presente encarnação. Por isso que a gente tem que ter cuidado. A pessoa falou certas coisas pra gente, tá bom, pode até ser verdade, mas relativiza sempre. Porque ela está enxergando um recorte que nessa presente encarnação está presente aqui. Ela não está enxergando seu corpo causal, ela não está enxergando a sua história de alma, ela não está enxergando possibilidades futuras. Por quê? Porque não é esse momento agora. Ela está enxergando algo. Oi? Que nem o tarô. Que nem o tarô. Tá naquele campo. Exatamente. Por isso que é importante sempre relativizar. Não é que você vai negar, que a pessoa pode ser que ela também não tem uma sensibilidade mais refinada, ela pode falar algo que é pertinente. Não estou dizendo que não, mas é importante relativizar. Quando a gente fala da caixa, da nossa caixa aqui, né? Que é o que a gente mais. É o que a gente consegue acessar, né? Ele tá aonde? Se a gente fosse pensar em fazer uma correlação com uma caixa individual, o nosso registro acástico verdadeiro está no nosso corpo causal. Mas existe uma correlação. Se a gente for pensar nesse princípio da correspondência, existe uma correlação entre o meu registro kármico, que está no meu corpo etérico, e o meu registro acástico, que está, de fato, no meu corpo causal. Esse é difícil que alguém acesse. Porque o indivíduo, para acessar o meu, ele precisa acessar o dele. Então, precisa ser um indivíduo com já um contato bastante avançado com a alma. O que acontece na maioria das vezes? O indivíduo acessa o corpo etérico, porque isso está mais perto da gente. Está nas nossas interações, nas nossas percepções. E aí o etérico ele pode carregar então coisa dessa vida e de outras vidas e Pode. tem acesso à caixa ali, corpo etérico. Mas lembra que é tempo e espaço. É matéria ainda. Aham. Embora não pareça, embora pareça algo que é muito diferente ou que a gente chame de espiritual, lembra sempre disso. Tempo e espaço. Quando tem a ver com tempo e espaço, é material, não é imaterial. Isso é importantíssimo para a gente pensar. Quando a gente fizer... Isso é para mim. Pode falar mais, sim. Eu ainda não confuso quando você fala material e imaterial. Porque o que é material é algo que está aqui presente. Embora não seja de corpo físico, denso, é material. A gente tem corpos materiais. Corpo físico, etérico, emocional e mental. Isso tudo é matéria. Por quê? Porque é transitório, porque é impermanente. Entendi. O que é de fato espiritual é o que é perene, são as qualidades, são as virtudes. É o que a gente ganha em consciência. Isso está revestido, né? Está no nosso corpo causal. Que o Cristo falava, guardai os vossos tesouros do céu, onde os vermes e as traças não corroem. Por quê? O que ele estava falando? Olha para o seu corpo causal, desenvolve a sua consciência em virtudes que lá ninguém vai te pegar. O que está aqui é transitório. Então, o que eu estou vendo etericamente é transitório. Tem a ver com o tempo e tem a ver com o espaço. Tem a ver com essa encarnação. Não tem a ver com o plano maior de todas as encarnações. Isso, exatamente. Exatamente. Acessando o que você está. Só que os videntes tal, eles acessam isso achando que estão acessando isso. Entendi. E aí o duro é quando a pessoa acredita que alguém está acessando algo que é de fato espiritual. Nossa, a gente não tem, então, né? A gente não tem medo. É coisa significativa. Não vai entender isso. Vai só pensado. Vai só pensado um dia. É só importante a gente entender que é uma coisa e que é outra coisa.
Não tem nada de errado. A pessoa tem uma percepção que muitas vezes é válida, né? A gente não pode só achar que é uma outra coisa que não é. Não tô diminuindo, não é isso. É só pra gente, sabe, ter clareza. Senão a gente vira presa de gente que engana. Infelizmente, a pessoa engana até se querer enganar. Ah, você já fez que tá enganado. Mas na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Porque a pessoa se aventura em algo que ela não tem nenhum domínio do dela. E se tem qual livro que eu posso ler sobre isso para entender melhor? Corpo causal, essa Tem alguns. Me lembra que depois eu passo. Tá bom. Tem alguns. Olha, deixa eu perguntar um negócio que eu não sei se tem nada a ver, mas... Por exemplo, que vem direto do tipo biológico. E assim, aí é aquela discussão, né? A pessoa vai fazer algo novo. Quer dizer, né? Vamos cremar. E aí eu estava até conversando com uma colega e disse, ela vai mudar de ideia, disse, eu vou ser cremada. Por conta dessa história do olho, da matéria, né, que chega por lá. O tempo que cada coisa demora para fazer o desligamento. Não se fala muito sobre isso, né? O ideal é a cremação. É? Ideal. Eu já ouvi Eu quero ser cremada, tá, É o ideal. Por quê? Na verdade, assim também, pro nosso estado, gente, vai fazer tanta diferença. Não é tão relevante assim. Tem dois fatores importantes. Primeiro, um fator ecológico ambiental. Aí você, porque quando você crema, né? Por que as iniciações sempre falam do elemento fogo? Por que os alquimistas usavam o fogo para transformar o chumbo em ouro? Isso é tudo simbólico. Porque o fogo é um elemento que transforma de fato aquela matéria. Então, quando crema, é outra coisa que passa a existir, né? Então, quando eu vou fazer meu processo de desintegração natural, eu vou fazendo a desintegração lentamente. Quando eu cremo, é outra coisa. Tipo assim, é como se eu acelerasse um pouco esse processo. Então, por isso que os seres mais elevados, todos eles são cremados. Porque eles aceleram esse processo. Oi? É importante acelerar o processo. Para esse tipo de consciência, sim. Para a gente, eu acho que pode ajudar. Desde que sejam respeitados aqueles 3 primeiros dias, as 72 horas. Isso é importante. Para a gente garantir que a saída do corpo etérico se fez do corpo. Tá? Eu não queria entrar muito nesse tema porque senão vai desviar, mas vou falar rapidinho. O que acontece? A alma, o princípio integrador, se recolheu. Começa o processo de desintegração do corpo físico. Paralelamente, acontece o mesmo no corpo etérico. O ensinamento esotérico diz que o nosso corpo etérico ele vai meio que se condensar próximo ao período da nossa morte e vai ficar próximo ao chakra que essa nossa encarnação estava polarizado. Então, se é um indivíduo que está polarizado no plexo, é como se o corpo etérico dele fizesse assim, ó, e ficasse bem assim no plexo. Se é um indivíduo que está na transição aqui do plexo para o cardíaco, a tendência é que saia pelo cardíaco. Se é um indivíduo que está com a polarização lágina, e assim por diante. Então, só que isso ocorre mais ou menos 72 horas depois que o princípio integrador se retirou. Então, se a gente espera essas 72 horas, é mais tranquilo. Se não esperar essas 72 horas, aí pode ser que haja algum tipo de dor ainda. Por conta do processo de cremação mesmo. Então, é indicado que espere essas 72 horas. Em todas as tradições espirituais. Se uma pessoa, parece que uma pessoa faz bem. Que não conhece nada, não estudou. Ainda assim vai facilitar um pouco o processo. Ainda assim vai facilitar. lá do canto. E tem a questão da ecológica mesmo, né? É mais limpo, se a gente puder dizer assim, né? Ele é soltando. E às vezes pode, sei lá, né? Rio, vai para, sei lá, contaminações, foi a doença, né? Então é mais limpo o processo. Você sabe que assim, você não pode Hoje eu vi um sim.
dia, porque ela chega no estado que não consigo. Entendeu? Porque é melhor, mas depois Talvez a gente se fale. aprofunda. Depois a gente fala. Mas é assim, como eu falei, para o nosso estado de consciência não é tão relevante. Talvez possa ajudar um pouco. Mas é Isso A nível espiritual, assim, a nível espiritual. que eu não consegui entender. Porque, Mas, ok. porque ele facilita um pouco o desconectar-se da matéria. Até O outro processo é mais lento, é mais mas lento. não é bom pra gente ser lento. Porque muitas vezes a nossa consciência pode ficar mais atrelada ao processo de desintegração do corpo Tá, sofrer aquele e sofrer aquele processo. Tá, então agora ficou mais claro. E aí, tipo assim, eu tô vendo que eu vou ser cremada. Deixa eu ir embora logo, porque senão eu vou queimar. É isso. Eu acho que dá para fazer isso, sim. É um processo de autoobservação ao longo da vida. Então, por exemplo, se eu me percebo muito polarizado emocionalmente, muito provavelmente vai estar aqui. Se eu percebo que eu sou uma pessoa que mais estou mais tem um processo mais criativo, mais mental, planejamento, organização, talvez esteja aqui, que esse é o chakra da mente concreta. Né? Eu estou de fato em um caminho espiritual, eu estou de fato buscando a minha integração através do autoconhecimento, talvez esteja aqui no Ágina. Né? É difícil falar, mas assim, tem ferramentas que a gente consegue, através da autoobservação, pelo menos ter uma ideia. tem chácara do pé, né? Não, para. Para. Mas tem um cremador de aguarda Pode. 72 horas, gente. É. Fica na geladeira. Fica na geladeira. E agora? Foi? Aí depois da pandemia. Então, o que é importante pra gente quando a gente almeja ser uma escola esotérica? A gente vem aqui na casinha, está escrito, né? Naquele negócio da porta. Casinha é uma escola, para. Né? E é o que a gente almeja. Então, ela ensina a relação da alma com a personalidade. Isso vai ser o básico, muito mais do que um mistério, do que um segredo, né? De que qualquer outra informação privilegiada. Uma escola definitivamente esotérica, ela precisa ensinar como eu me conecto com a minha alma. Porque a minha alma é o mais próximo do que eu entendo de espírito. Então, promover conexão com o que é de fato espiritual é esoterismo de verdade. A maçonaria não pode ser considerada Ela poderia, porque a estrutura dela toda foi feita para isso. Foi toda a construção maçônica foi feita nesse processo, para ser uma escola esotérica. Infelizmente, É tudo oculto lá, né? virou mais oculto do que esotérico, virou mais secreto do que misterioso. Né? Você tem mais a ver com informação do que com, de fato, mistério. Porque os indivíduos, quando a maçonaria foi exteriorizada, né? A maçonaria é uma escola de sétimo raio. Ela visa manifestar algo que é espiritual, é um trabalho mágico, né? Então toda a organização dela é isso, a própria palavra, né? Maçom significa pedreiro, o obreiro do arquiteto do universo. Então o que é isso, né? Que é assim que eles se referem a Deus. Então eu tenho um plano e tenho quem executa. Então, o maçom é quem executa o plano. A hierarquia cria é bem esotérico nesse sentido. A hierarquia cria o plano e nós, servidores, maçons, executamos esse plano. É tudo isso que a gente tem falado sobre exteriorização da hierarquia, sobre o trabalho de magia branca. Isso tudo é a mesma toada de ensinamento maçônico. Só que o que acontece? Quando ela foi trazida à manifestação, em cada loja a ideia da hierarquia era que em cada loja houvesse um iniciado, pelo menos de primeiro grau. E a gente não garante que isso seja assim hoje, porque eles foram muito mais indo para uma questão de forma mesmo, de organização exotérica, do que de uma organização esotérica. Não é só a maçonaria que é assim, a teosofia também está assim, a eubiose também está assim, a própria Rosa Cruz também está assim. Porque a nossa tendência como humano é olhar mais para o aspecto externo, porque tangibiliza do que para o interno. Então, é um pouco complicado isso. Primeira coisa, então, contato com a alma. Esse é o primeiro grande esforço. Conhece a si mesmo e se esforça em trabalhar
como alma e não como personalidade ativa. Aprende a regular e dirigir a sua natureza inferior a partir da compreensão técnica da sua constituição. E aí, então, fazer fluir amor, luz e poder da alma. O que é a nossa constituição? Né? É a gente saber que eu tenho um corpo físico, um corpo etérico, um corpo emocional, um corpo mental. É saber que eu tenho um corpo causal, que é onde fica a alma. É saber que o aspecto luz da minha alma tem a ver com o meu corpo mental. É saber que o aspecto amor tem a ver no princípio das correspondências com o meu corpo emocional. Que o aspecto vontade é a expressão do meu corpo físico. Se eu conseguir entender um pouquinho de astrologia, por que a minha alma escolheu nascer nesse signo? Por que ela escolheu esse signo ascendente? Qual que é a minha hipótese de raios? Tudo isso vai trazendo subsídio para o meu autoconhecimento. Eu me autoconhecendo, eu consigo me relacionar melhor com o meu propósito espiritual, isso com a minha alma. Isso é a base de uma escola esotérica, é autoconhecimento. Lembra, uma das inscrições mais famosas no templo de Apolo, lá na cidade de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. E aí, então, conhecerás todos os deuses e o universo. É isso. Isso é a base de uma escola esotérica, né? A Grécia carregava essa organização do pensamento porque bebeu nas fontes do Egito, né? Então, o conhecimento vai para a Grécia, fica lá e depois, com o Renascimento, vem para a Europa Ocidental e aí se espalha para nós. É mais ou menos esse o caminho, né? Que foi sendo feito. Então, através do alinhamento, que é o que a gente busca na meditação, o desenvolvimento da concentração e da meditação estabelece um contato permanente assim, né, ao longo de vidas, com o ser espiritual interno e está no caminho de se converter em um servidor útil para a humanidade. Se a gente for fazer um paralelo com a maçonaria, o maçom é um servidor útil, porque é aquele que consegue, em alguma medida, captar o plano e executa, que é o que a gente busca, né? Por isso que, essencialmente, ela é uma escola esotérica. Uma escola esotérica é a ampliação aqui no mundo físico do ashram de um mestre. Assim como se ensina ao discípulo individual ser um canal para a alma e uma frente da consciência do mestre. A escola esotérica é a frente de determinado grupo subjetivo ou ashram, impressionado pelo mestre, como o discípulo é impressionado pela alma. Tal grupo, portanto, está em relação com a hierarquia. Então, vamos pensar, por isso que a questão dos raios é muito importante. Se eu trabalho com a hipótese que eu tenho uma alma de segundo raio, muito provavelmente o grupo onde eu sirvo, se for um grupo de fato espiritual, eu vou estar conectado com essa alma, que é grupal, que é da mesma qualidade do meu. Pode ser que eu me conecte com um grupo que seja diferente, porque de fato talvez o meu trabalho lá não seja tão espiritual ainda, né? Porque quando a gente vai refinando isso, a tendência é que as almas vão trabalhando juntas. Por quê? Porque daí vamos pensar que a nossa alma grupal ela tem como hipótese ser uma alma de segundo raio. Qual que é o objetivo maior dessa alma grupal? Ser a exteriorização de um aspecto do ashram de segundo raio. Então, o ashram... Tem uma canetinha? Ó, o ashram está aqui, né? Então vamos pensar o ashram de segundo raio. Está aqui no centro dele, está o mestre Kaga, que é o Shohan, ou Koan. É um nome sânscrito para o dirigente, ou dispensador. Então, esse é o ashram de segundo raio. Aí ele vai ter outros 6 menores. Por quê? Porque vai ter o ashram que é 2-1, ou seja, ele é segundo raio, mas ele tem uma vertente de primeiro. Então, ele vai trabalhar, por exemplo, com boa vontade. Tá? Aí eu tenho o ashram 2-3. Porque ele tem uma alma de segundo raio, mas ele tem um aspecto de terceiro, de organização. Aí, assim por diante. Então, vai ter o 2-4, que vai trabalhar talvez com psicologia. O 2-5, que vai trabalhar com experimentos mais científicos, concretos, mas tudo como base no amor. O 2-6 e o 2-7. Sei lá, vamos pensar que a nossa alma grupal saiu desse daqui, do 2-3. E ele tem várias outras, né, exteriorizações, porque ele quer, onde ele encontrar discípulos do mundo férteis que possa, né,
ele vai tentar se exteriorizar. Mas vamos pensar então aqui. Vamos pensar que esse é o nosso. A nossa alma grupal, quando ela nos reúne, ela vai procurar de toda forma nos inspirar nessas qualidades. Por quê? Porque é da onde ela pertence. Então ela vai nos atrair e vai tentar nos inspirar. Então, a gente entendendo isso, a gente vai procurar se conectar com a alma grupal. Quando a gente, como grupo, for se integrando, quando a gente for se desenvolvendo, quando a gente for realizando de fato um serviço, cada vez mais esse é como é o próprio antacarana, né? Isso aqui vai se fortalecendo. Até que num dado momento a gente seja praticamente uma coisa só. Só que aí a gente vai ser, por exemplo, a ponta encarnada desse lugar. E aí, num outro momento, a gente vai conseguir representar e ser um braço disso daqui, que eu acho que é de segundo raio. Quando você fala do, por exemplo, ali do segundo raio e das outras subdivisões, Aham. ponto 1, 2, Aham. 3, pode-se dizer que seria, por exemplo, uma pessoa com uma alma de segundo raio, uma personalidade de primeiro, uma personalidade de segundo, nada a ver. Pode. Nesse nível aqui, a gente já não está mais em nível de personalidade. Por exemplo, o mestre tibetano, ele, quando a Alice Bailey passou esses ensinamentos, não, a hierarquia não estava completa. Ou seja, não existiam todos os ashrams e sub-ashrams no mundo ativos. Por falta de gente mesmo, né? Então, por exemplo, o mestre tibetano, ele era o dirigente do ashram 2-1. 1 é o raio de O esoterismo. dirigente é uma alma. É, um ser aqui, aqui já é um iniciado de 5º grau, que a gente chama de um mestre da sabedoria. Isso aqui, um Shohan, é um iniciado de 6º grau. Ele é mais avançado. Então, a ideia é, para que exista cada um desses aqui, exista um ponto focal que seja um mestre da sabedoria. Eu não sei como é hoje, se existe um mestre da sabedoria para cada um dos 6 sub-ashrams. Eu sei, por exemplo, que o mestre tibetano era o dirigente do ashram 2-1. 1 sempre tem a ver com poder, eu falei de boa vontade, mas também tem a ver com esoterismo. Então, o mestre tibetano era muito esotérico, no sentido da erudição, de fomentar um trabalho de autodesenvolvimento a partir das linhas esotéricas. Então, naturalmente, esse era o jeito que ele trabalhava. Se ele fosse um mestre aqui do 2-4, por exemplo, ele seria talvez um gênio da psicologia. Né? O Roberto Assagioli trabalhar nesse chakra. Ele foi emprestado para esse, porque não tinha mão de obra suficiente. Então, olha, eu vou vir trabalhar com você para conseguir fazer uma coisa bacana. Mas essa não é a minha essência é aqui. Né? E assim por diante, porque não tem tanta gente assim. Você fala que tanta gente assim, a gente está falando a gente está falando dessa estrutura, mas nesse formato, com essas pessoas nível planetário, Terra. Não? E depois vai ter a mesma formação. Nível terra e espiritual. É isso. Essa coisa que as pessoas falam às vezes, que tem milhares de mestres, não é verdade, gente. Não é verdade. Ainda não. Um dia seremos todos milhões. Mas ainda não é verdade. A estrutura ainda é enxuta. Então são 7 mestres. 7 principais. Aqui Não, isso é segundo raio. Lembra que para todos os 7 raios tem isso. 7 da coluna. Tem 7 Shohans. Shohans. Tem 7 Shohans. Cada grupo de Shohan tem a sua estrutura. Por exemplo, eu não tenho competência ou informação para dizer para você. Tem 7 hoje. Eu sei que naquela época tinha esse daqui, porque era o ashram do tibetano. Mas eu não sei se tem outros, eu não tenho esse acesso. Isso faz muito sentido. Isso. Então, por exemplo, eu sei que raios que não estão em manifestação, o ashram não é completo. Por exemplo, a gente não está em manifestação do 4º raio ainda. Diz o ensinamento que ia começar a partir do ano de 2025. Então, eu posso pensar que no 4º raio eu tenho um Shohan, que é um Serapis Bey, mas eu não sei se eu tenho outros. Oi, não sei se deve ter isso. É curioso. Por exemplo, assim, a gente vê um pouco essa hierarquia dentro de cada filosofia. Uhum. E aí alguém vai chegar em algum lugar, né? Uhum.
Então, muitas vezes a gente vê, né? Jesus também parada Buda e alguns outros, e vai na. E aí, por exemplo, aí a gente parou no 7. Quem são os sucessores, vamos dizer assim? Ó, não temos muito tempo, tá? Não tem nenhum de outro planeta na Lua. Tem, mas não é o objetivo, né? Ah, sim. Ó, Desenvolver daqui. ó, numa linha, vai ficar confuso. Cadê o negócio? Não nasci com esse dom, gente. Definitivamente. Não é meu dom mesmo. Vamos lá, vamos tentar explicar uma coisa. Mas deixa eu explicar, acho que faz sentido, entendeu? Chama o Ashram para ajudar. Ó, vamos pensar assim. Tem mais coisa para cá, tá? Mas vamos pensar sempre que de um. Qual que é a projeção que a gente sempre fala? 3, 7. Certo? Então, eu posso pensar que aqui esse a gente pode chamar de Senhor do Mundo, por exemplo. Tá? Aí a gente tem 3 que dividem esse poder. Aí a gente vai chamar um de Manu, depois eu explico melhor. Aqui a gente vai chamar de. Nossa, como que eu fugiu o nome? Porque eu sempre falo do quem que o Cristo é o Bodhisattva. E aqui a gente vai chamar de Mahashohan. O que é isso? Lembra que os Shohans são iniciados de 6º grau. Aqui a gente tem iniciados de 7º grau. Foi essa iniciação que o Cristo passou na crucificação, não Jesus. Jesus passou pela 4ª iniciação, a crucificação. O Cristo passou pela 7ª, ou seja, ele alcançou esse nível para ser o Bodhisattva, ou o Senhor da Compaixão. Isso aqui, então, a gente está falando de primeiro raio, a gente está falando de segundo raio, a gente está falando de terceiro raio. Então, o Manu é o responsável por uma organização daquela raça. Então, quando vem as ondas e cadeias planetárias, a gente tem o Manu da primeira raça. Ele é o cara que vai ser responsável pelo plano de desenvolvimento de toda aquela primeira raça. Aí ele está em contato direto com o primeiro raio, o mestre ele. E aí o mestre ele vai ter aqueles outros ashras todos que a gente viu. Aí eu tenho o segundo raio, que é o Bodhisattva, o Senhor da Compaixão, o Senhor do Amor. Hoje é o Cristo, mas já foi o Buda Gautama, que é aquilo que a gente quer fazer. Lembra que eu falei aquela proposta para vocês de 10 Bodhisattvas? Então já foi o Hermes Trismegisto, já foi o Vyasa, o Shankaracharya, já foi, sei lá, vários outros aí que a gente tem conhecimento. Hoje, o Krishna, né? Hoje a gente tem esse Senhor que a gente conhece como Cristo ou como Maitreya. Ele está em ligação principal com o mestre ou Shohan do segundo raio, que é o mestre Kuthum, ou KH, que a gente fala. E aí a gente tem o Mahashohan. O Mahashohan é o terceiro raio. Ele é o senhor da civilização, ou seja, ele que vai cuidar de todo o desenvolvimento mais material, se a gente puder dizer assim. Porque o terceiro raio é manifestação. Eu tenho o primeiro raio, vontade, eu tenho o segundo raio, qualidade, eu tenho o terceiro raio, exteriorização. E aí de 3 vai 7. Então os outros mestres, os outros Shohans aqui, na verdade aqui eu fiz errado, né? Não, aqui é o Kutume e aqui é o senhor do terceiro raio, que a gente acho que pode ser o mestre Enoch. Então aí aqui o quarto raio. É que aqui tem uma. Eu falo disso outro dia, porque aqui tem uma coisa, uma exceção por conta da era de Aquário. É o que a gente conhece como Saint Germain. Mas é porque tem uma exceção por causa da era de Aquário. Não é normalmente assim. Mas aí então o terceiro raio, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo raios, eles são como que uma exteriorização do terceiro. Então, porque tem a ver com exteriorização. O terceiro é quem começa o processo de se exteriorizar. Aí, esse processo todo, até a culminação do plano, ele passa pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto e pelos sétimos raios. Então, esses 4 raios a gente chama de raios de atributo, que são mais externos. Não é o termo correto, mas eles são mais materiais. E esses 3 são os raios principais, vamos dizer assim, porque é a partir deles que os outros se manifestam. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cada um, né? Então aqui vão ter aqueles outros 6. E aqui também. E aqui também.
E aqui também. Só que, segundo informações, na época da Alice Bailey, essa estrutura toda não estava completa ainda, por falta de gente. Pegava assim, não. Bem candidata. Agora, à medida que a gente vai se desenvolvendo como sociedade, a gente vai evoluindo e aí a gente vai possibilitando que essas vagas vão sendo preenchidas. Aqui tem uma chance, né? Porque assim, Tem muita chance. é puxar o. Tem muita chance. Tem muita chance. Agora, isso é um pouco diferente, por exemplo, de quando a gente pensa na Atlântida, que é uma coisa que as pessoas têm muita ilusão, que acham que foi muito mais. Ai, na época da Atlântida tinha muito mais tecnologia. Não é verdade. Na época da Atlântida, esses seres tinham mais. É verdade em partes. Porque esses seres, eles encarnavam aqui. Não precisando, porque isso aqui é tudo sem karma, né? Mas eles encarnavam porque tinha que alguém dar luz pro povo, né? Por isso o nome Egito vem de ego, o lugar dos egos. Ego não é o ego do Freud, é o ego alma, né? Ego significa alma em linguagem esotérica. Depois isso foi, a gente tem uma coisa, é ego, que é uma coisa da personalidade, não. Na teosofia, por exemplo, quando a gente lê ego, a gente está falando de alma. Então, o Egito era o lugar das almas, onde as almas encarnavam. Por quê? Porque precisava guiar a humanidade. Então, aí esses seres, eles vinham à manifestação para guiar o povo. Então, assim, tinha, obviamente, mais tecnologia, porque a gente estava falando de seres com uma consciência muito mais ampla, mas não a gente. Quem encarnava naquela época era bem... Bem Hoje a gente é muito melhor. Hoje a gente é muito melhor do que naquela época. Entende? Um dia você pode dar uma aula sobre a parte do Cristo? Posso. O que é o Cristo e Jesus? É. Que isso causa bastante confusão? Sim. Mas não é tão difícil, não.